Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Dando continuidade às nossas atividades, na página 98, lá na questão 3, você vai ler e vai verificar os verbos admirar e ouvir. Na verdade, vocês vão conjugar esses verbos, tá bom? Lá na questão 3, veja a seguir os verbos admirar e ouvir, empregados na sinopse que você leu, né, no texto anterior, conjugados em 3 tempos verbais. Aí nós temos aí, ó, nós temos o verbo admirar, você vai conjugar ele nos tempos pretérito perfeito, tá? Você também vai conjugar ele no presente e no futuro do presente, certo? Esse é o verbo admirar, tá bom? Já o verbo ouvir, vocês também vão conjugar eles nos 3 tempos verbais, certo? No pretérito perfeito, no presente e no futuro do presente. Vamos lá, como ficariam os verbos admirar e ouvir conjugados nos 3 tempos verbais? Lá no pretérito perfeito, o verbo admirar ficaria como? E no presente? Eu vou dar um primeiro exemplo para vocês, tá bom? A partir do exemplo, vocês vão dar continuidade, certo? Qualquer dúvida, você vai lá no meu privado, tá bom? Manda um WhatsApp lá, professora, eu não entendi esse verbo, como é que conjuga no tempo pretérito, né? No presente, no futuro do presente, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês dão continuidade, tá bom? Então, vamos lá. O verbo admirar, no pretérito perfeito, ficaria como? Lá na primeira pessoa. Ficaria eu admirei, certo? Eu admirei no pretérito perfeito. Já lá no presente ficaria como? Eu admiro, certo? E no futuro do presente ficaria como? O verbo admirar. Eu admirarei, certo? E o verbo ouvir? O verbo ouvir no pretérito perfeito, ele fica eu ouvi, tá bom? O verbo ouvir no presente ficaria eu ouço, certo? Eu ouço, né? Tu ouças, ele ouças. Lá no futuro do presente, ficaria como? Eu ouvirei, né? Eu ouvirei, tu ouvirás, certo? Então, esse é o primeiro exemplo e eu quero que vocês deem continuidade na atividade aí, tá bom? Conjugando nos demais tempos verbais, certo? Qualquer dúvida pode ir lá no meu PV, tá bom? E vamos lá para a alternativa A. Esses verbos pertencem a que conjugação? Aí você vai dizer qual é a conjugação que ele pertence, certo? E vai justificar a sua resposta, tá bom? Você vai dizer, o verbo admirar, ele pertence à segunda conjugação, ou à terceira conjugação, ou à primeira, entenderam? E o verbo ouvir, você vai fazer a mesma coisa, você vai dizer, né, qual é a conjugação que ele pertence, certo? Se é a primeira, se é a segunda, ou se é a terceira, certo? Alternativa B. Qual é o radical desses verbos? Você vai verificar, né, o radical do verbo admirar e vai colocar a resposta, certo? Vocês já sabem, nas aulas anteriores, antes de nós entrarmos na quarentena, vocês já verificaram, né, os radicais dos verbos. Como é que a gente faz para descobrir, né, o radical dos verbos, certo? Aí você vai descobrir o radical do verbo admirar e o radical do verbo ouvir, certo? Vamos lá na alternativa C. Qual é a forma qual é a forma nominal dos verbos admirar e ouvir? Você vai dizer qual é a forma, se é a forma no infinitivo, se é a forma no particípio ou se é a forma no gerúndio, certo? Você vai marcar um xizinho na resposta correta, tá bom? Vamos lá na alternativa B. D. Complete o quadro abaixo com as informações. Aí tem aí no quadro, nós temos um quadro, aí no livro de vocês o quadro vai estar vazio, certo? Nós temos aí a forma verbal, aí nós temos a pessoa, o número e o tempo. Vocês já sabem quais as formas verbais nós temos, certo? As pessoas também vocês já sabem quais são as pessoas e o número e o tempo, certo?
A forma verbal é a que nós estamos vendo, né? As formas verbais, que são duas aí, que são admirar e ouvir, certo? E a pessoa vocês já sabem. Qual é a pessoa? Quando se fala de verbo, já se vê que vocês já entendem que nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa, certo? E os números? Quais são os números? Os números também vocês já sabem, certo? Quais são os números? Que são o singular e o plural, é isso? E os tempos? Nós já vimos também anteriormente, né, os tempos verbais, que são o presente, o passado, né, e o futuro. Aí nós temos pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e daí por diante, certo? Aí vocês vão verificar, né, qual é a forma verbal aí? A forma verbal, você já tem aí ao lado, né, que é admiro, admiremos, admiraremos, ouviram e ouvem. Aí vocês vão verificar quais são as pessoas dessas formas verbais, certo? Logo em seguida vocês vão verificar o número e logo depois os tempos. E colocar cada um na sua coluna aí, certo? Qualquer dúvida podem me mandar uma mensagem, tá bom? Dando prosseguimento à nossa atividade, nós temos lá na questão, na alternativa E. Qual é a classificação do verbo admirar? Ele é regular ou irregular? Você também vai justificar a sua resposta, tá? Você vai dizer se ele é regular ou se ele é irregular e vai justificar o porquê. Se ele altera ou se ele não altera, né, o seu radical, certo? Lá na questão alternativa F. Qual é a classificação do verbo ouvir? Ele é regular ou irregular? Você vai dizer, certo? E também você vai justificar depois. Você vai dizer se ele é regular ou se ele é irregular e se ele sofre alterações no seu radical, tá bom? Lá na questão 4, leia as manchetes abaixo. Nós temos aí 3 manchetes, a manchete A e a manchete B. Aí no livro de vocês dá para vocês verificarem, tá? A manchete A, a manchete B e a manchete C. Na primeira manchete aí nós temos: pesquisadores medem a poluição dos rios de 5 estados e da DF, né? Que é do Distrito Federal. Aí nós temos o segundo: bacia do Paraná é a mais poluída do país. Nós temos a manchete C: poluição com plástico aumenta nas águas do Ártico, né? Então vamos lá. Alternativa A: qual é o tempo das formas verbais destacadas nas manchetes acima? Lá na primeira manchete nós temos uma forma verbal e ela está aí destacada, certo? A forma verbal aí é medem, ela está em destaque, certo? Qual é o tempo da forma verbal destacada nas manchetes acima? Você vai dizer qual é o tempo delas, se elas são do presente, se elas são do futuro, se elas são do passado, pretérito perfeito, imperfeito, certo? Vocês vão colocar lá. Nós temos aí na primeira, nós temos medem. Lá na segunda nós temos, na terceira nós temos aumenta, né? Você vai observar e vai responder as questões. Lá na alternativa B nós temos: por que em manchetes costumam se empregar esse tempo verbal? Você vai explicar, né? Você vai dar sua resposta lá na pergunta, certo? Lá na alternativa C. Agora classifique estas formas verbais quanto à sua regularidade ou irregularidade. Depois que você descobrir as formas verbais nas manchetes, você vai responder a alternativa A e a alternativa B. Lá na C vocês vão dizer se elas são irregular ou se elas são regulares, certo? Nós temos 2 irregular e nós temos uma regular. Você vai descobrir quais são elas, tá bom? Virando a página seguinte, lá na página 100, nós temos aí, ó, lá na quinta questão: leia o verbete a seguir. Nós temos um verbete aí, bem acima aí no livro de vocês, dá para vocês observarem que nós temos um verbete, certo? Aí você vai ler o verbete, que é um texto, logo em seguida você vai fazer as alternativas, vai responder as questões. Lá depois do verbete nós temos: relacione as colunas abaixo de acordo com as partes que compõem o verbete.
Lá nós temos a primeira coluna, nós temos alternativa A, B, C, D, E e F. Ao lado, vocês vão ter as colunas que vocês vão relacionar, certo? Lá na alternativa A, nós temos água. Na alternativa B, nós temos tirar a água do joelho. Lá na alternativa C, nós temos substância líquida, insípida, inodora e incolor, que faz parte dos organismos vivos e que é o componente mais abundante da superfície terrestre. Lá na alternativa D, nós temos água. Lá na alternativa E, o pesqueiro foi encontrado em águas argentinas. Lá na alternativa F, nós temos S.F.PL. Certo? Lá ao lado, nós temos expressão que representa o uso figurado da palavra. Aí você vai olhar nas alternativas ao lado e vai ver qual é a correta e vai colocar a letra correspondente na coluna, certo? Separação silábica e indicação da sílaba tônica. Você vai observar ao lado também e vai colocar qual é a letra que corresponde à alternativa, certo? A abreviatura que indica se tratar de um substantivo feminino no plural. Exemplo do emprego da palavra em uma frase. Uma das acepções apresentadas para o verbete. Cabeça ou entrada do verbete. Lá no verbete está explicando, né, todas essas questões aí. Primeiro você vai ler. Para você entender, você vai ler, certo? Vocês já sabem o que são acepções, né? O que são as acepções? Vocês já sabem, certo? Aí nós temos lá as palavras que estão grifadas. As palavras que estão em destaque no nosso texto, né? Certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vamos lá na página 101, questão 6. Leia a seguir a capa da revista Minas Faz Ciência e responda as questões. Tá aí, ó. A capa da revista é essa aqui, ó. Minas Faz Ciências, certo? Aí nós temos a entrevista, Gessé de Souza e as Ciências Sociais, que é a capa lá de um outro livro, certo? Ao lado nós temos Ar Puro, Tecnologia Nuclear contra a Poluição, é um outro livro. E o do meio, que é Minas Faz Ciências, que aí vem antes da mesa posta. Vocês vão observar, né, a capa da revista Minas Faz Ciências e vai responder as questões. Alternativa A. Analisando o nome dessa revista e os títulos de suas matérias, responda a que público ela é destinada. Você vai primeiro observar, é claro, né? Você vai ler, vai observar e depois você vai responder a questão. Qual é o público que é destinado, né? Se é destinado a que público? Se é professores, se é estudante, cientistas, pessoas que são interessadas, né, que gostam de leitura, tá bom? Alternativa B. O que é o título principal dessa capa pretende despertar no leitor? Depois de observar, você vai verificar algo, né? Aí você vai tentar responder, tá bom? Qual é o título principal, né, dessa capa e o que ela pretende despertar o leitor? Lá na alternativa C, a imagem de que alimento é usada nessa capa? É um alimento bem conhecido, né, entre aqui na nossa região, certo? Inclusive, por sinal, muito saborosa, certo? De que forma essa imagem contribui para a construção dos sentidos da manchete da capa? Você vai dar a sua resposta, né? Qual é a contribuição, né, dessa imagem para a construção dos sentidos da manchete, certo? Aí você vai explicar, tá bom? Qualquer dúvida também vocês podem entrar lá no meu privado e perguntar. Virando lá na página 102. Essas páginas aqui são só de atividades, tá bom? Que você vai observar o texto lá e vai responder, tá bom? Lá na alternativa B, releia a seguir o título principal da capa da revista. Qual é o título principal da capa da revista?
Aí nós temos, ó, antes da mesa posta, as respostas da ciência aos enormes desafios da produção alimentar. Esse título pode ser considerado uma frase? Justifique sua resposta e classifique-o. Aí vocês vão dizer, na concepção de vocês, se vocês acharem que ela é considerada uma frase, você vai dizer que sim e vai justificar, né? Por quê? E também tem a outra alternativa, não. Mas aí também você vai justificar, né, o porquê. Mas prestem bem atenção, tá? Antes da mesa posta, as respostas da ciência aos enormes desafios da produção alimentar. Esse título pode ser considerado uma frase? Justifique sua resposta. Alternativa C. Transcreva essa capa. Uma frase nominal. Aí nós temos uma sugestão de resposta aqui, tá? Uma frase nominal é quando ela vem introduzida o quê? Através de nomes, não é isso? Uma frase nominal. Lá na capa do livro, voltando lá na revista, na página anterior, 101, na capa da revista, você vai ver, vai observar que nós temos aí nomes, né? Nomes de pessoas, nomes dos autores, certo? Você vai observar bem e vai responder a questão. Uma oração. Qual é a oração aí da capa da revista? Onde está a oração? Você vai observar que ela está aí, tá bom? Você vai observar bem e vai responder. Tá na questão F. A extensão dos enunciados presentes nessa capa é adequada ao que eles se propõem? Você também vai justificar a sua resposta, tá? Aqui todas são sugestões de resposta. Lá na alternativa E e aqui na F, né, tem sugestão de resposta. E as sugestões de resposta estão lá na capa da revista Minas Faz Ciências, na página 101. Certo? Lá na questão lá na questão 7. Complete as frases a seguir com as palavras adequadas ao contexto. Depois você vai identificar se você escreveu o sujeito ou o predicado das orações e se as orações estão na ordem direta ou indireta. Certo? Lá na alternativa A nós temos a alternativa A, certo? Alternativa A, tracinho, fizeram a tarefa em dupla. Quem fez a tarefa em dupla? Você vai fazer a pergunta, certo? Você vai completar, na verdade, você vai colocar um sujeito ali, né? O predicado nós já temos. Fizeram a tarefa em dupla, é o nosso predicado. Vocês só vão colocar o sujeito. Vocês vão criar um sujeito, né? Completando a frase, certo? Você pode, eu vou dar só um exemplo. Você pode colocar um sujeito aí, ó. Carlos e Maria fizeram a tarefa em dupla. Esse é um exemplo que eu dei só, certo? Aí vocês vão colocar lá, procurar um sujeito para completar a frase de vocês, tá bom? Lá na alternativa B. Lá na alternativa B, nós já temos o sujeito, certo? Vocês só vão procurar um predicado. Lá na alternativa B, nós temos já o sujeito. O sol. Aí você vai completar com o predicado. O sol nasceu bonito, certo? O sol hoje está radiante, certo? O sol serve para quê? Tem outras atividades, né, que o sol serve, né? O sol secou a roupa. Então, esses aqui são os exemplos que eu estou dando, certo? Vocês podem seguir esse exemplo para responder a questão de vocês. Lá na alternativa C. Um bom filme. Eu já tenho um predicado. Agora, vocês vão descobrir um sujeito. Aí você faz a pergunta, né? Um bom filme. Aí você pode fazer a pergunta lá. Escreveu, né? Escreveu um bom filme. Produziu um bom filme, certo? Esses aqui também são só exemplos, tá bom? Lá na alternativa D. Eu já tenho um sujeito, certo? Felizmente,
Aí você vai completar um predicado. Chegou a tempo. Certo? Alternativa E. Naquele dia foram enviadas. Eu já tenho um sujeito também. Certo? Aí vocês vão só completar com um predicado. Naquele dia foram enviadas. Aí você faz a pergunta, né? Quem foram enviadas? Aí você pode completar lá com o seu sujeito, com o seu predicado. Depois que você responder, completar, na verdade, todas as questões, as alternativas da questão 7, você vai dizer se o sujeito que você escreveu, né, você vai dizer se ele está na ordem direta ou se na ordem indireta, certo? Lá no primeiro exemplo, na questão, na alternativa A, você vai dizer se ele é um sujeito na ordem direta ou se ele é um sujeito da ordem indireta. Na alternativa B, do mesmo jeito. E assim sucessivamente, tá bom? Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Que eu estarei aqui pronta a responder. Certo? Essa daí é a nossa última atividade, lá do capítulo, do nosso módulo 1, certo? A partir da aula seguinte, nós vamos dar início ao nosso módulo 2. Tudo bem assim? Tenham todos um bom dia. Muito obrigada.